Muito boa tarde, chegou a sexta-feira, 31 de julho, último dia de um mês que registrou recorde de casos e mortes por Covid-19 na região. Direto de São José dos Campos, a Prefeitura traz um panorama da doença na cidade. Operação do DEI que prende em São José dos Campos suspeito de roubo a carro forte. Circulação do sarampo em Taubaté coloca a cidade entre os municípios de vacinação prioritária no estado. E tem dica para o fim de semana, seja bem-vindo. São José dos Campos chegou nesta quinta-feira à marca de 200 mortes pela Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, exclusivos para a Covid, também preocupa. É de 80% nos hospitais públicos e privados da cidade. Agora há pouco, a Prefeitura falou à imprensa a respeito desses dados. O repórter Rafael Olímpio acompanhou e conta para a gente ao vivo lá da Secretaria de Saúde de São José dos Campos como é que foi essa conversa. São números preocupantes. A Prefeitura vai permanecer na fase amarela que começou no início dessa semana? Continuam abertos os restaurantes, salões de beleza, mesmo com 200 mortes, ou muda alguma coisa, hein, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Nicoline, boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo de casa. Pois é, a Prefeitura decidiu manter, sim, o município na fase amarela e, segundo o prefeito Felício Ramute, os dados da evolução da pandemia no município justificam essa medida. Nós separamos um trecho da entrevista coletiva que aconteceu hoje, na manhã de hoje, no Paço Municipal. Vamos conferir. Fizemos nossa análise, estamos aqui também fazendo análise com os critérios usados pelo Plano São Paulo e, portanto, estamos na fase amarela. O que o Plano São Paulo vai divulgar daqui a pouco, para nós, não vai influenciar em nada o dia a dia da cidade. Nós não podemos fazer com que uma cidade tão bem preparada tenha que, primeiro, ter a sua análise baseada numa região de 50 cidades. Nós já fizemos uma sugestão para o Plano São Paulo, dividir em sub-regiões. Eles resolveram não acatar a nossa sugestão de dividir em sub-regiões. Então, a gente está tomando a nossa aqui, fazendo o nosso cálculo. São José, pelos critérios do Plano São Paulo, está na fase amarela, não está na fase laranja. Estamos usando, é que a gente tem os dados, a gente tem as informações. Então, para nós os consideramos, sim, participando do Plano São Paulo, analisando os dados da cidade e fazendo e cumprindo as regras do Plano São Paulo. A gente só não usa isso para tomar as nossas decisões, porque a gente tem mais informação. Pois é, Nicoline, como a gente acabou de ouvir do prefeito Felício Ramute, a cidade está utilizando uma base de indicadores desenvolvida pela Secretaria de Saúde, por isso nós vamos conversar agora com o secretário de Saúde, Dr. Danilo Stanzani. Doutor, o que difere, esses critérios hoje estabelecidos pelo Plano São Paulo do que estão sendo adotados pelo município? Esse indicador da semana epidemiológica, isso diz o bastante, do porquê a Prefeitura decidiu avançar? Na realidade, são uma série de fatores. Os indicadores a gente usa exatamente o que o Plano São Paulo estabelece. Então, na parte estrutural, de capacidade do município, eles analisam o número de leitos por habitante e taxa de ocupação. E na parte da evolução da epidemiologia, são o número de casos novos em relação à semana anterior, número de óbitos em relação à semana anterior e número de novas internações. A diferença que a gente faz é que a gente usa o que é consagrado na saúde, que é a semana epidemiológica, um período de domingo a sábado, que é o que é utilizado mundialmente para a epidemiologia. O outro fator importante é que a gente analisa o dado da morte, da internação ou do caso novo pelo dia da ocorrência e não pelo resultado do exame. Então, isso causa uma certa confusão quando se analisa pelo dia do resultado do exame. Tá joia, secretário. Obrigado pelas suas informações. Então, Nicoline, tá aí. A Prefeitura também divulgou uma base de dados, o BI, que ele pode ser acessado pelos veículos de imprensa e ele é atualizado em tempo real e as pessoas podem ter acesso para essa divulgação, levando em consideração, então, esses critérios, como o secretário acabou de dizer para a gente, eles estão levando em base, sim, o Plano São Paulo, porém a Prefeitura decidiu tomar alguns caminhos diferentes, mantendo, então, a cidade na fase amarela com a reabertura de restaurantes, bares, academias e outros comércios não essenciais. Eu volto com você. Nós estamos acompanhando agora a coletiva do governo do estado. A gente vem com mais informações a qualquer momento. Obrigado, Rafael.
Nós ultrapassamos a marca de 17 mil casos confirmados da Covid. Hoje, no Vale do Paraíba, são 17.144 pessoas que testaram positivo para a doença. 10.300 estão totalmente recuperadas. Infelizmente, 569 morreram pelo coronavírus. Campos do Jordão confirmou mais 2 mortes. São 2 idosas, uma de 95 e a outra de 79 anos, que moravam em um asilo mantido pela Fundação Santa Cruz. No total, o asilo tem agora 3 mortes e 20 casos confirmados de Covid. Campos do Jordão totaliza 10 mortes e 416 confirmações. Destes, 284 moradores já estão curados. Um ônibus do transporte municipal de São Sebastião pegou fogo hoje pela manhã. Aconteceu na Avenida Vereador Antônio, com a rodovia Rio Santos. Dá uma olhada só essas imagens. O motorista percebeu uma fumaça branca e conseguiu tirar imediatamente os passageiros do coletivo. Os bombeiros foram acionados e combateram as chamas rapidamente. Por sorte, ninguém ficou ferido. Policiais do DEIC da capital vieram até São José dos Campos para prender uma dupla suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubos. Segundo as investigações, os criminosos se disfarçavam de policiais para cometerem os delitos. Vamos às informações com o nosso repórter Marvin Pinho. A dupla foi presa por organização criminosa, receptação e porte ilegal de arma de uso restrito. A suspeita é de que eles sejam integrantes de uma quadrilha especializada em roubos. Um deles, inclusive, era procurado por roubo a carro forte. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, eles utilizavam roupas iguais às das polícias civil e federal. A abordagem aconteceu no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade. Os criminosos estavam em um carro que apresentava queixa de furto. A polícia foi até a casa de um dos suspeitos e no local foram apreendidas 5 pistolas, um revólver calibre 22, munições, algemas plásticas, perucas. Outros 3 carros foram apreendidos em outros endereços. O terceiro integrante do bando também foi identificado. Agora, a polícia faz um levantamento dos ataques que esses criminosos participaram. Marvin Pinho para o Band Cidade. Obrigado, Marvin. Os detidos vão responder por organização criminosa, receptação e porte ilegal de arma de uso restrito. A investigação do DEIC vai apurar agora quais ataques eles participaram. Nós recebemos imagens pelo aplicativo Você na Band Vale. Veja só, são moradores da rua Vereador Genol Candelária de Moraes, no Piracangaguá, em Taubaté. Eles reclamam, dá uma olhada, da cor da água, que acabou manchando roupas e, é claro, está imprópria para o consumo desde ontem. Nossa produção procurou a Sabesp, que disse que foi até a casa dos moradores dessa rua, pedindo desculpas pelos transtornos e explicou que a coloração da água ficou assim ontem, depois de um reparo emergencial na rede, que sofreu um dano por causa de uma obra da prefeitura. Alguns endereços chegaram até a ficar sem água. A previsão é que a situação se normalize até o final do dia. Agora imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra, trecho de Aparecida. Olha aí, tem sol em Aparecida, como em boa parte da região metropolitana. Hoje esquenta um pouco mais, máximas de 22, amanhã sobe mais um pouquinho, chega aos 24 graus. Esse final de semana é o primeiro que teremos missas abertas com protocolos de saúde lá no Santuário Nacional em Aparecida, nesse período de pandemia. 12h58, a gente volta já com mais notícias.